Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de Direito do Trabalho e na aula de hoje nós vamos aprender todo o conteúdo referente a férias individuais e férias coletivas. Para começarmos o conteúdo referente a férias, nós precisamos ver alguns fundamentos sobre essas férias, que é um direito constitucional do empregado. As férias, elas têm a natureza jurídica de direito-dever. Enquanto o empregador ele tem o dever de conceder as férias, o empregado ele tem o direito de usufruir, de gozar dessas férias. Portanto, não se pode dispor. Essas férias são um direito indisponível do empregado, que tem natureza jurídica de direito, é um direito indisponível do empregado e um dever indisponível também por parte do empregador. Deste modo, é um direito irrenunciável que configura um período de interrupção do contrato de trabalho. Quando há interrupção do contrato de trabalho, não vai haver trabalho naquele período de férias, porém vai haver pagamento de salário. O empregado não trabalha, mas ele vai sim receber. Todo esse conteúdo referente a férias está previsto no artigo 7º da Constituição Federal e, especificadamente, a partir dos artigos 141, 142, 143 e seguintes da CLT. O artigo 130 da CLT estabeleceu que, após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias. O que isso significa? Significa que, a partir do momento que ele foi contratado, ele vai trabalhar 12 meses e, depois de 12 meses, ele vai ter direito a férias. Ele vai ter completado o que nós chamamos de período aquisitivo. Então, período aquisitivo é o tempo de 12 meses que o empregado vai trabalhar para conquistar o direito a férias. Então, a cada 12 meses, o empregado conquista o direito a férias. E isso nós chamamos de período aquisitivo. É o tempo em que ele está trabalhando para conquistar o direito de férias. Depois, a partir do momento que ele conquista o direito de férias, que ele preenche esses 12 meses de trabalho, inicia um novo período, que é o período concessivo. Então, ele vai trabalhar 12 meses para ter direito a férias. Completou o período aquisitivo, ele vai entrar no período concessivo. A partir da data em que ele completou o período aquisitivo, ele tem mais 12 meses para usufruir do direito a férias. E isso é o que está previsto no artigo 130. Eu trouxe um exemplo de um empregado que foi contratado agora em maio de 2020. Esse empregado ele vai trabalhar 12 meses para adquirir o direito a férias. Então, até maio do ano que vem, ele vai estar adquirindo o direito a férias. Chegou em maio do ano que vem, ele vai iniciar o seu período concessivo, ou seja, a partir de maio do ano que vem, ele já pode tirar férias, quando o empregador desejar conceder férias para ele. Só que isso tem que acontecer também no prazo de 12 meses. Não pode o empregador passar desse prazo de 12 meses para conceder as férias. Então, esse período concessivo são 12 meses. Então, ele vai da data em que ele adquiriu o direito a férias e conta 12 meses para frente. Então, de 12 de maio de 2021 até 11 de maio de 2022. Porém, nesse período aqui, ao mesmo tempo que o empregado está no seu período concessivo, aguardando para tirar férias do seu primeiro ano de trabalho, ele também está trabalhando, conquistando um novo período aquisitivo. Por isso que eu coloquei ali o segundo período aquisitivo. Então, ao mesmo tempo que ele está aguardando tirar férias, ele está conquistando direito às próximas férias. Mas eu não quero que vocês agora se preocupem com essas questões de cálculos, de datas específicas de concessão de férias, e sim que vocês entendam o direito referente ao que é o período aquisitivo, o que é o período concessivo, quando o empregado vai ter direito de férias. Então, nós já sabemos que o empregado trabalhou 12 meses, ele já pode tirar férias. Essas férias, elas têm uma duração base de 30 dias. Mais para frente, a gente vai ver melhor isso, o tempo de férias. Porém, as férias, elas podem ser fracionadas. Caso a empresa deseje e caso o empregado concorde, as férias poderão ser fracionadas em até 3 períodos. Um período de no mínimo 14 dias e cada um dos outros 2 períodos de no mínimo 5 dias. Lembrando que o empregado precisa concordar com o fracionamento de férias. Afinal, então, quando esse empregado vai de fato usufruir dessas férias?
Então, a cada 12 meses ele vai ter direito às férias e depois de 12 meses o empregador vai poder escolher a data em que esse empregado terá direito a férias. Então, durante o período concessivo, quem decide a data em que o empregado vai tirar férias é a empresa, é o empregador. Porém, quando a empresa decidir conceder férias, decidiu a data, ela precisa avisar o empregado com 30 dias de antecedência. E esse dia exato em que o empregado vai sair de férias não pode ser concedido nos 2 dias que vão anteceder o descanso semanal remunerado ou o feriado. Por exemplo, o empregado ele tem o seu descanso semanal remunerado no sábado. Então, ele não pode tirar férias na quinta nem na sexta, somente na quarta-feira. O empregado tem o descanso semanal remunerado no domingo. Ele não pode tirar férias na sexta, porque sexta compreende os 2 dias que antecedem o DSR. Então, sempre tem que observar também essa regra sobre o dia, né? Que é vedado o início de férias nos 2 dias que antecedem DSR e feriado. Embora o empregador defina a data exata da concessão de férias dentro do período aquisitivo, existem 2 situações em que os empregados eles têm direito de preferência para a data das férias. Essas hipóteses estão no artigo 136 da CLT. Primeira hipótese são os membros de uma mesma família que trabalham na mesma empresa ou no mesmo estabelecimento. Esses membros de mesma família, pai, mãe, irmão, têm direito de tirar férias juntos, se quiserem, desde que isso não resulte em prejuízo para a empresa. Por exemplo, se o homem e a mulher, o marido e a mulher, eles trabalharem no mesmo setor, forem as únicas pessoas ali do setor, a empresa não fica obrigada a conceder as férias, justamente porque vai acontecer ali um prejuízo para o serviço. Senão, o empregado terá, sim, direito de preferência para a concessão de férias junto com a sua família. E a segunda hipótese é o empregado estudante que tenha menor de 18 anos, então precisa ser estudante, com menos de 18 anos, terá direito a fazer coincidir suas férias junto com as férias escolares, para que de fato possa usufruir desse momento de descanso e de lazer. Um outro ponto sobre as férias é a possibilidade do abono pecuniário. O abono pecuniário é a venda das férias. Então, a CLT também facultou ao empregado a possibilidade de converter 1/3 do período de férias em abono pecuniário. Então, 1/3 de férias podem ser vendidos. Porém, o empregado que deseja vender 1/3 de férias, olha que estranho, ele precisa informar até 15 dias antes de encerrar o seu período aquisitivo. Então, antes de encerrar o período aquisitivo, ele precisa informar que quando o empregador decidir conceder férias para ele quer transformar em abono. Essa é a regra do artigo 143 da CLT. Quando o empregado for tirar férias, ele também vai ter direito a uma remuneração, porque nós já vimos que as férias são uma possibilidade de interrupção do contrato de trabalho e não suspensão. Por isso, ele não trabalha, mas ele recebe por aquele período. Esse valor que ele vai receber, nós chamamos de remuneração de férias, é o salário de férias. Essa remuneração de férias, ela não vai ser paga até o 5º dia útil como salário. Ela vai ser paga de forma antecipada, justamente para que o empregado possa aproveitar as suas férias com o dinheiro no bolso. Então, as férias, elas vão ser pagas, sim, mesmo que não haja trabalho. E além do valor do salário que vai ser pago a título de remuneração de férias, o empregado terá direito a 1/3 constitucional, que é no mínimo 1/3 de seu salário ele vai ganhar como bonificação. Então, ele recebe a remuneração mais o 1/3 constitucional de férias. E isso tudo tem que ser pago até 2 dias antes de o empregado sair de férias. Tanto a remuneração de férias quanto o 1/3 de férias precisam ser pagos até 2 dias antes de um empregado sair de férias. Então, nós já vimos que o empregado vai ter direito a férias depois de 12 meses, a cada 12 meses, e que, completados 12 meses, ele entra no seu período concessivo. Período concessivo são também de 12 meses em que o empregado terá direito a usufruir dessas férias. Porém, caso o empregador não obedeça o período concessivo, que é o caso de férias concedidas fora do prazo legal, o empregador terá que pagar férias em dobro. E a mesma coisa acontece caso o empregador até conceda as férias dentro do prazo. Concedeu.
porém não efetuou o pagamento da remuneração mais o terço constitucional de férias dentro do prazo legal, que é aquele prazo de antecedência mínima de 2 dias antes de o empregado sair de férias. Isso está previsto no artigo 137 da CLT e na súmula 450 do TST. Sobre a duração de férias, nós vamos ver agora qual vai ser o tempo de férias que esse empregado vai ter direito, quanto tempo ele vai poder gozar desse período de férias. A lei estipula no artigo 130 que a cada 12 meses o empregado terá direito a férias na seguinte proporção. Eu resumi colocando nessa tabelinha. O empregado terá direito a 30 dias corridos se ele tiver até 5 faltas injustificadas. 24 dias corridos, de 6 a 14 faltas injustificadas. 18 dias corridos, de 15 a 23, e assim sucessivamente. Porém, se o empregado faltar mais de 32 vezes, o empregado não tem direito a férias, ele não vai poder usufruir das férias. Porém, é claro que ele vai ter direito à remuneração de férias, inclusive porque ele vai trabalhar naquele período, né? Ele não vai receber em dobro, ele vai trabalhar e vai receber o salário normalmente. Eu quero trazer uma observação para vocês aqui a respeito das faltas injustificadas. É que é o seguinte, quando a lei estabelece que em determinadas situações o empregado pode faltar, como, por exemplo, licença maternidade, paternidade, licença casamento, né, a licença gala, quando essas situações estão previstas em lei, as faltas são justificadas. Quando a empresa aceita que o empregador falte por algum motivo, essas faltas também são justificadas. Aqui nesse quadrinho, nós estamos tratando apenas de faltas injustificadas. Então, o empregado ele vai perder o direito de descanso desses respectivos dias, dependendo das faltas injustificadas, as faltas que ele não avisou que ia faltar, as faltas que a empresa não aceitou, as faltas que ele não apresentou um atestado médico, por exemplo. Então, nessas faltas injustificadas, são somente essas que vão contar para descontar os dias de férias. Então, vamos supor assim. Aqui eu trouxe uma questão em que a Marina trabalhou num restaurante no período de 2018 a 2019 e que chegou na data de tirar férias, a empresa disse que ela só teria direito a 24 dias de férias. A empresa explicou para a Marina que ela só teria direito de usufruir 24 dias de férias porque ela faltou 10 vezes. 5 faltas foram por motivos listados na CLT. Desde logo já pergunto para vocês, essas 5 faltas que estão listadas na CLT, são faltas injustificadas? Não, porque elas estão justamente listadas na CLT. 2 faltas foram por motivos pessoais não conhecidos pela empresa. Aí sim, falta injustificada. A empresa não autorizou, a empresa nem teve conhecimento, não é por motivo da CLT, 2 faltas injustificadas. E em outras 3 vezes, Marina faltou porque a empresa lhe autorizou a visitar sua irmã, que deu à luz em uma cidade distante. Então, se a gente olhar todas essas 10 faltas, somente 2 foram injustificadas. E quando o empregado falta até 5 faltas injustificadas, ele tem direito a 30 dias de férias. Por isso, a resposta correta seria a letra C. A empresa cometeu ato injusto, pois eram devidos 30 dias de férias à Marina. O artigo 133 da CLT, ele vai trazer algumas situações em que os empregados vão perder o direito a férias. Primeira situação é quando o empregado for demitido e ele for recontratado somente depois de 60 dias. Caso isso aconteça, ele vai começar a contar um novo período aquisitivo a partir da data da contratação. Porém, se ele fosse readmitido dentro de 60 dias, aí ele não perderia todo o período aquisitivo dele que ele já trabalhou, continuaria apenas contabilizando os dias de trabalho até ele conseguir 12 meses do seu período aquisitivo. Uma segunda situação é quando o empregado permanecer em licença, recebendo salários por mais de 30 dias, licença remunerada, pela empresa, ou quando deixar de trabalhar com percepção do trabalho
com percepção do salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa. Caso a empresa faça uma paralisação nos serviços por alguma situação e o empregado fique 30 dias sem trabalho, aí ele vai perder o direito à remuneração, o direito ao gozo de férias, na verdade. E caso ele tiver recebido da Previdência Social prestação de acidente do trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, ou seja, durante o período aquisitivo, ele ficou em gozo de auxílio durante 6 meses ao todo, ele também vai perder o direito a férias. É bem incomum que aconteçam essas situações, mas elas existem e estão aqui previstas no artigo 133. O artigo 133 da CLT, ele vai trazer algumas situações em que os empregados vão perder o direito a férias. Primeira situação é quando o empregado for demitido e ele for recontratado somente depois de 60 dias. Caso isso aconteça, ele vai começar a contar um novo período aquisitivo a partir da data da contratação. Porém, se ele fosse readmitido dentro de 60 dias, aí ele não perderia todo o período aquisitivo dele que ele já trabalhou, continuaria apenas contabilizando os dias de trabalho até ele conseguir 12 meses do seu período aquisitivo. Uma segunda situação é quando o empregado permanecer em licença, recebendo salários por mais de 30 dias, licença remunerada, pela empresa, ou quando deixar de trabalhar com percepção do trabalho, com percepção do salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa. Caso a empresa faça uma paralisação nos serviços por alguma situação e o empregado fique 30 dias sem trabalho, aí ele vai perder o direito à remuneração, o direito ao gozo de férias, na verdade. E caso ele tiver recebido da Previdência Social prestação de acidente do trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, ou seja, durante o período aquisitivo, ele ficou em gozo de auxílio durante 6 meses ao todo, ele também vai perder o direito a férias. É bem incomum que aconteçam essas situações, mas elas existem e estão aqui previstas no artigo 133. Tudo isso que nós vimos foi referente às férias individuais. Porém, a CLT também traz a possibilidade de férias coletivas. As férias coletivas serão concedidas ou para toda empresa, ou para determinados estabelecimentos, ou para setores específicos. Ou seja, eu não posso escolher um empregado ou 2 dentro de uma grande empresa e conceder, por exemplo, férias coletivas, tá? Precisa ser para a empresa, para o estabelecimento ou para setores. Essas férias coletivas, elas podem ser concedidas em uma vez só. Os empregados em férias coletivas tiram 30 dias de férias. Ou elas podem também ser fracionadas em no máximo 2 períodos por ano, sendo que os 2 períodos têm que ter no mínimo 10 dias cada período. O que é muito comum é fracionar em 15 dias, Férias coletivas no meio do ano, férias coletivas no final do ano. Em caso de férias coletivas, essas férias precisam ser comunicadas ao Ministério do Trabalho, que agora é o Ministério da Economia, ao sindicato e também aos empregados, com antecedência mínima de 30 dias. Todos eles precisam ter ciência que essas férias coletivas vão ocorrer. E no caso de férias coletivas, elas poderão ser concedidas de forma proporcional. Por exemplo, dentro de um setor, eu tenho um dos empregados que ainda não completou o período aquisitivo, ele ainda não tem direito a férias. No caso desse empregado, que está trabalhando, por exemplo, há 6 meses dentro da empresa, em se tratando de férias coletivas, ele vai poder usufruir de férias. Já em férias individuais, nós já vimos que férias proporcionais não vão acontecer, Porque ele precisa trabalhar 12 meses para ter direito a férias. Nas férias coletivas, não. Mesmo que o empregado não tenha direito a férias ainda, ele vai poder sair de férias coletivas. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula de férias individuais e férias coletivas. Na semana que vem voltamos com conteúdo novo e, como sempre, fico à disposição de vocês para tirar suas dúvidas. Sei que esse conteúdo é um pouquinho mais denso, mas sugiro para vocês que façam a leitura a partir dos artigos 130 da CLT para conseguir elucidar também as dúvidas de vocês. Um abraço e bons estudos a todos!